pessoal, tudo certo? Professor Fernando Coelho aqui, professor de Física, para falar da notícia do dia, né? Vocês viram o título desse vídeo. Então, hoje é dia 14 de setembro de 2020 e talvez esse dia entre para a história como o dia em que surgiu o primeiro estudo concreto sobre a possível existência de vida fora da Terra. Mas calma, eu vou explicar para vocês direitinho, passo a passo nesse vídeo aqui, o que foi apresentado nesse artigo que foi publicado agora há pouco. Eu acabei de assistir a apresentação da Royal Astronomical Society e a gente vai discutir passo a passo. Eu, inclusive, vou te mostrar aqui fotos que eles usaram na apresentação do artigo que eles apresentaram, com as explicações que eles deram, mas eu vou traduzir para vocês aqui. Então vamos lá, tá aparecendo aqui já a primeira parte, né? A professora Jane Greaves, da Cardiff University, que fica no país de Gales, e o Dr. William Baines e a professora Sarah, do famoso MIT, na Inglaterra. Então, eles apresentaram os resultados de algo que eles vêm trabalhando já há alguns meses, tá? E o resultado é o seguinte: será que a vida em Vênus ela se formou no passado e depois migrou para as nuvens de Vênus? Então, assim, já se acredita há alguns anos que possa existir vida nas nuvens de Vênus, vida em suspensão, vida bacteriana no caso, né? Já existem vários estudos sobre isso e tal. Só que nunca tinha sido detectado algo que mostrasse que, olha, realmente, talvez exista vida lá. É isso que eu vou explicar para vocês aqui. É isso que eles explicaram e eu vou explicar para vocês aqui. Então vocês estão vendo aí agora a imagem de dois telescópios que foram usados. Na verdade é um telescópio e um conjunto de outros telescópios que foram usados nesse trabalho. É o James Clerk Maxwell, que fica no Havaí, e o Atacama Large Millimeter Array, que fica no deserto do Atacama, no Chile, que é um conjunto de telescópios o mais desenvolvido do mundo para estudar gases frios no universo e tal, coisas do gênero. O que aconteceu? Olha só. Olhem essa imagem aqui, tem um pequeno gráfico. Aqui na Terra existe uma molécula chamada fosfina. A fosfina ela só é produzida, pelo menos na forma que nós conhecemos, de duas maneiras aqui na Terra. Ela é produzida ou em laboratório, pelos cientistas, ou por bactérias, ou produzida por processos biológicos. A gente não sabe muito bem como funcionam esses processos biológicos, nem qual bactéria produz a fosfina, mas a fosfina ela é considerada já uma bioassinatura há muito tempo pelos astrobiólogos. Se a gente detectar fosfina em larga escala em outro planeta, e esse planeta é rochoso, as chances de essa fosfina ser produzida por bactérias é muito elevada. A fosfina ela é produzida naturalmente em condições extremas. Por exemplo, ela é produzida na atmosfera de Júpiter, na atmosfera de Saturno, ela é produzida também em estrelas, só que precisam essas condições extremas para ela ser produzida. Num planeta rochoso, essas condições extremas não são atingidas. Então, se existe uma grande quantidade de fosfina num planeta rochoso, é uma evidência de que talvez lá exista vida bacteriana para poder produzir essa molécula. Então vamos lá, o que foi detectado, tá? Vocês estão vendo aí na imagem um gráfico que mostra a força do sinal na vertical e o comprimento de onda na horizontal. Eles estão observando um tipo de radiação emitido pelo planeta lá, pelas nuvens do planeta, que o planeta ele emite radiação naturalmente por ser quente, por outros processos e tal, e ao passar pelas nuvens, se existir a presença dessa molécula fosfina, devido à rotação da molécula e movimentação da molécula, ela vai absorver parte dessa radiação num determinado comprimento de onda específico. E é exatamente isso que mostra esse gráfico. Se não tivesse fosfina na atmosfera de Vênus, esse gráfico, essa linha em vermelho, vocês iam ver uma linha reta. E como existe a presença de fosfina, a gente vê esse comportamento aí na forma de V, onde a gente tem esse vale num exato comprimento de onda que é absorvido pela molécula fosfina. Mas que quantidade é essa? Então, foi detectado, como vocês podem ver nessa outra imagem aqui, ó, 20 moléculas
por bilhão de partículas na atmosfera de Vênus. Isso parece pouco, mas é muito, porque foram feitas inúmeras simulações em computador para tentar saber se fossem processos naturais, porque podem existir processos naturais que produzem fosfina, como, por exemplo, vulcanismo e outras coisas assim. E ele fez diversas simulações, e em todas as simulações a quantidade era milhares e milhares de vezes mais baixa do que foi detectado. Sobram poucas hipóteses, né? A hipótese mais forte da presença de fosfina nessas nuvens é vida bacteriana. E olha que interessante, aqui nesse gráfico vocês podem ver um gráfico de altitude e de temperatura das nuvens de Vênus, tá? Aonde foi detectado a presença dessa molécula, possivelmente por causa da vida bacteriana, foi numa altitude ali entre 50 e 60 quilômetros de altura, onde lá em Vênus a gente tem uma temperatura mais ou menos aí entre 0 e 60 graus Celsius. Em Vênus, todo mundo sabe que Vênus é um dos planetas mais inóspitos do sistema solar em função da sua temperatura, né? Ele tem uma temperatura média aí na sua superfície de 480 graus Celsius. É mais que o forno da tua casa. Então, para existir algum tipo de vida lá, as condições são mais brandas a elevadas altitudes na atmosfera, exatamente porque a temperatura cai bastante. Que nem aqui, quando tu sobe uma montanha que a temperatura é mais baixa, ou quando tu vai para a serra, que é um local onde as cidades geralmente ficam em altitudes bem elevadas, essas regiões são mais frias. Mesma coisa lá em Vênus. Em camadas mais altas da atmosfera, a gente tem uma temperatura menor. Já se especulava há muito tempo a possibilidade de existência de vida nas nuvens de Vênus. O próprio Carl Sagan, ele já falava sobre isso, o famoso Carl Sagan. E o próprio Carl Sagan falava para nós, né, que alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Essa é uma evidência bem extraordinária. Mas vamos com calma, tá? Olha só, o próprio estudo aqui, ele ressalta que nós não entendemos bem os processos de fabricação de fosfina, mesmo aqui na Terra, a gente não sabe quais são as bactérias que produzem. Os próprios pesquisadores falam isso, então eles comentam ali, ó, chamam atenção, olha só nessa imagem aqui. Ó. Ou eles precisam estudar e descobriram uma nova química que está gerando esses resultados, essas moléculas de fosfina que aí nós não conhecemos ainda, mas que é possibilitada pela atmosfera de Vênus, ou a possibilidade de que essa molécula está sendo produzida por vida. Então, a gente não pode descartar nenhum dos resultados e nem confirmar, ó, existe vida em Vênus. Mas a possibilidade é talvez o estudo que aponte a maior possibilidade de existência de vida até hoje publicado. Por isso que eu comentei no início do vídeo, marquem a data, 14 de setembro de 2020, é um dia, assim, histórico. E não é surpreendente a gente ter vida suspensa, né, na atmosfera, porque nós já temos isso aqui na Terra. Existe sim vida bacteriana suspensa, micro-organismos, né, que vivem suspensos na atmosfera. Aí que quando a gente tem uma condensação, às vezes, uma chuva, esses organismos vêm, né, caem pela chuva. Como vocês podem ver por essa imagem aqui, Vênus, a atmosfera ela é muito mais densa que aqui na Terra. E a temperatura também é muito elevada. De modo que quando tu tem a condensação de algum tipo de líquido, no caso lá de Vênus é ácido sulfúrico, se não me engano, ele começa a cair por causa da força da gravidade, por ter formado uma gota muito pesada, só que conforme ele vai caindo, ele também vai evaporando, porque a temperatura vai aumentando muito, e ele fica leve o suficiente para não chegar a cair na superfície de Vênus e volta para a atmosfera. Então tem essa movimentação das camadas da atmosfera que possibilita que exista vida suspensa. Diferente do que acontece aqui na Terra, onde a gente tem nuvens que elas aparecem e desaparecem, em Vênus não. Em Vênus a gente tem nuvens o ano inteiro, porque as nuvens elas estão na atmosfera o ano inteiro, porque a atmosfera é uma nuvem gigantesca que nunca se dissipa, porque é muito densa. Sacou mais ou menos a ideia? Já me perguntaram assim, mas não precisa de água para ter vida? E a resposta é, não precisa. A gente sabe que para formar vida a partir de moléculas, né, a partir do nada, a gente precisa que essas moléculas tenham uma grande liberdade de movimentação. Elas precisam então de um meio
que elas têm uma alta mobilidade. Esse meio pode ser a água ou pode ser qualquer outro líquido ou um fluido. A definição de fluido pode ser líquido ou gases, no caso aqui a atmosfera de Vênus. E a única coisa que precisa é de movimentação, é mobilidade, para essas moléculas poderem se juntar, se separar, se juntar, se separar, e ao longo de vários milhões de anos a gente poder ter uma formação de moléculas mais extensas, moléculas orgânicas que possibilitam a existência de vida. Inclusive eles falam isso na apresentação, falando de Europa e Titã, como vocês podem ver nessa imagem aqui, né? Porque Titã é um possível candidato para a existência de vida porque possui lagos de metano líquido. Europa também possui um oceano de água salgada líquida embaixo da superfície. Já, né, se especula também a existência de compostos orgânicos em Marte. Todos esses são candidatos para se mandar sondas para se encontrar vida. Vênus não era um desses candidatos, porque Vênus é, como eu falei antes, muito inóspito, a atmosfera é muito quente, o planeta é muito quente, muito ácido, então não era um candidato. Os cientistas esperam que com esse trabalho divulgado hoje, ele se torne sim um candidato, é o candidato mais fácil de ser estudado, porque está aqui do ladinho, é o planeta mais próximo da Terra, e então eles esperam que esse trabalho faça com que a gente tenha mais investimento para poder mandar sondas, tanto de ordem pública quanto de ordem privada. Temos aí a SpaceX e outras companhias, para mandar sondas para Vênus, porque o resultado é esse. Foi encontrado fosfina, que é um elemento de bioassinatura, ou seja, a gente acha que na quantidade que foi encontrado só pode ser produzido por vida, mas a gente acha, esse estudo, né, como todos os outros estudos, é um resultado assim, é uma hipótese provável que seja vida, mas é uma hipótese, a gente só vai ter a confirmação mandando uma sonda para lá, para poder pegar, né, parte dessa atmosfera, analisar e ver se realmente tem lá bioassinaturas ou detectar diretamente a presença de vida. Então é isso, pessoal, espero ter deixado bem explicadinho o que foi esse resultado. Vocês vão ver esse trabalho agora publicado e daqui a pouco já dá para baixar na internet. Hoje, 14 de setembro, vocês vão ver isso em todos os jornais, telejornais. Hoje de noite no Jornal Nacional vocês vão assistir. Amanhã vai estar em todos os jornais, todos os sites de notícia. É uma notícia realmente bombástica, no sentido de que pode ser o primeiro artigo publicado que vai nos levar para a resposta definitiva de se estamos ou não sozinhos no universo. Ufa! Acho que me puxei aqui, hein? Vídeo sem edição, sem roteiro, sem nada. Se tu gostou desse vídeo, por favor, deixa um like aqui e tenta compartilhar com alguém que tu acha que vai se interessar. E se puder, se inscreva aqui no canal, porque eu estou sempre publicando aqui alguns vídeos sobre notícias científicas, sobre física, sobre astronomia principalmente, resolução de questões de vestibular, coisas do gênero. Se tu se interessar, te inscreve aí embaixo e obrigado pela atenção até agora. Até a próxima então. Tchau, pessoal. Fui.